Fala aí, minha rapaziada, beleza? Kizara aqui trazendo pra vocês mais um vídeo. E galera, pelo amor de Deus, graças a Deus a gente volta a vencer no Campeonato Brasileiro. O Fluminense bate o Grêmio por 1-0. Cara, o Everaldo, hein? Everaldo, me ajuda a te ajudar, Everaldo. O Everaldo faz o primeiro gol do Fluminense, depois tem a chance de se consagrar, seria mágico. Porra, ia cair nas graças da torcida. 2 gols no mês de semana contra o Inter, 2 gols no fim de semana contra o Grêmio, mas não, ele vai lá, perde o pênalti, a gente passa ali um sufoco, a gente vai destrinchar esse jogo daqui a pouco, mas a gente passa ali uns apertos desnecessários que o jogo já era pra ter acabado nesse lance do pênalti. Mas vamos lá, se você gostar desse tipo de vídeo aqui, não esquece de deixar seu like, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e ativa o sininho das notificações. Vamos curtir o pós-jogo aqui, vamos trocar essa ideia. Deixa nos comentários também o que você achou do jogo, quem você achou que jogou mais, quem você achou que jogou menos. Participa aqui que isso aqui é uma conversa, mano, uma conversa de bar. Então bora lá. Eu tenho umas anotações aqui, que é o seguinte: Fluminense começa o primeiro tempo tendo a posse de bola. Fluminense detém a posse de bola, como já é característico os times do Mano Menezes. A gente conhece muito bem o Mano Menezes, ele dá a bola para o adversário e tenta jogar em velocidade no contra-ataque. Mas o Grêmio tinha vários desfalques hoje, o Fluminense começa com a posse de bola e começa bem, e aí vem a primeira diferença. Como é bom ter um jogador como o Paulo Henrique Ganso jogando bem, tá ligado? Porque assim, o Paulo Henrique Ganso é um jogador que tem como sua principal característica a qualidade no passe. Os 3 volantes vinham suportando muito bem os últimos jogos, mas a gente sabe que falta aquele poder de criação pelo meio. E o Ganso deu essa dinâmica hoje e funcionou muito bem. Só que o problema é que o Fluminense começa o jogo tendo a posse de bola e não consegue transformar isso em oportunidades claras de gol. Então a gente tem uma anotação, por exemplo, aos 16 minutos, boa jogada de Serna que recebe um passe do Samuel Xavier, cruza para boa finalização do Everaldo para fora. Tem um detalhe também, a bola aérea ofensiva do Fluminense funcionou muito bem no jogo de hoje. O Everaldo tem 2 chances de cabeça no primeiro tempo. O Manuel, em uma cobrança de falta, perde o gol, porque ele tá sozinho, ele cabeceia pra fora. Então todas as jogadas de bola aérea do Fluminense vinham funcionando muito bem e o time não conseguia encontrar um gol. Até que tem uma jogada de escanteio aos 40 e tantos, 45 minutos do primeiro tempo, em que o Ganso bate, a zaga corta, o Guga divide a bola de cabeça e sobra pro Everaldo fazer 1-0, só tirou do Thiago Volpi e finalizou muito bem, e o Fluminense acaba sendo recompensado por um primeiro tempo excelente. O Grêmio não criou assim grandes oportunidades, muitos sustos pro gol do Fábio, e o Fluminense por sua vez criava, mas perdia muitas chances. Então acabou sendo recompensado com esse gol. Foi um gol ali na sorte, porque o Guga, que é bem baixinho, consegue ganhar no alto e acaba virando um passe pro Everaldo fazer 1-0. A gente vai pro intervalo e assim, o time tava suportando bem, a formação tava funcionando e tudo mais. E aí, no começo do segundo tempo, é aquele negócio, eu não gosto quando o Fluminense faz isso, de recuar excessivamente e dar a bola pra um time que já não tinha qualidade quando tinha a bola. O melhor jogador do Grêmio, assim, em questão de ter posse de bola, de ter controle, era o Vila Sante. E o Vila Sante, eu sendo bem honesto, não tem essa categoria necessária pra carregar o time do Grêmio nas costas. Tem os 12 minutos que eu tenho a anotação aqui, 12 minutos do segundo tempo, o Fluminense se defende bem, mas quando tem contra-ataque erra e é lento. Tinha um jogador específico que tava me irritando muito, o senhor Kevin Serna. A vontade que o Kevin Serna gastou contra o Inter parece que faltou hoje. No segundo tempo, várias vezes quando o Fluminense recuou para dar a bola pro Grêmio, o Kevin Serna era o principal acionado pelo lado direito para poder fazer os contra-ataques do Fluminense, e ele ia numa morosidade, mas assim, numa falta de vontade que era impressionante. Eu tô gostando da dinâmica que ele vem tendo com o Samuel Xavier do lado direito. É claro que ainda passa longe de ser o entrosamento que o Samuel tinha com o Arias, por exemplo. Tinha jogadas muito clássicas de triangulação entre o Ganso, o Samuel Xavier e o Arias, mas agora nesse jogo a gente conseguiu meio que repetir essa dinâmica com o Serna jogando pelo lado direito. Mas no segundo tempo, quando a gente iria precisar daquele vigor físico, da velocidade, da força física dele, ele acabou deixando muito a desejar e não estava bem, tanto é que depois acaba sendo substituído. Aos 19 minutos, o Kahneman dá uma cotovelada na cara do Thiago Santos num lance de escanteio. Eu achei assim inacreditável o juiz não ter ido ao VAR, ou pelo menos o VAR não ter recomendado. Eu não sei exatamente, a gente precisa ver o áudio do VAR que vai sair aí pela CBF, não sei como é que vai ser exatamente, mas cara, pênalti pra mim, claríssimo. Ele dá uma cotovelada na cara. E assim, eu acho o Kahneman um jogador maldoso, sabe? O pior é isso. O Kahneman é esse cara. E ele dá uma cotovelada na cara do Thiago Santos, que iria vir muito claramente pra fazer a cabeçada, e o juiz não quis nem saber, mandou o lance seguir.
E aí, aos 23 minutos, um contra-ataque absurdo e veloz do Fluminense. Foi até engraçado, né? O Canóbio já tava em campo nessa hora. E aí, eu não sei se é o Martinelli que dá um passe em profundidade pro Everaldo. E ele sai cara a cara, assim, tipo... Claro, tinha a pressão do zagueiro ali, né? Que tava acompanhando. Mas é um lance muito parecido como o lance que foi do jogo do Borussia Dortmund, né? Que a galera, né, começou com aquele negócio do chute Everaldo. Dessa vez, ele cortou pro meio, bateu o colocado. E a bola sai pelo lado direito e, infelizmente, vai pra fora. Ele não conseguiu fazer o gol, mas foi um bom contra-ataque do Fluminense. Aos 26, o juiz vai ao VAR, que pra mim já é revoltante por esse motivo, porque ele já deveria ter visto o lance que foi praticamente na cara dele. O zagueiro do Grêmio faz um recuo, o Dodi, a bola veio meio fraca, o Dodi vai fazer o bicão, né, vai estourar, e o Canóbio, né, que se tem uma coisa que a gente tem que elogiar do Canóbio é a disposição, ele acredita em todas, ele vai tentar roubar a bola, ele antecipa o Dodi, e o Dodi, em vez de acertar a bola, acerta a canela dele, na cara do juiz. E o juiz não marca o pênalti, mas aí o VAR dessa vez chama, o juiz marca o pênalti, e aos 30 minutos acontece, né, o senhor Everaldo vai lá. Cara, eu nem acho que ele... Assim, pênalti bom é aquele que é gol, né, essa que é a verdade, mas assim... Ele tentou tirar do Volpi, sabe? O Volpi foi pro outro lado, mas ele tira demais, a bola bate na trave e vai pra fora. Nesse momento, eu confesso pra vocês que passou pela minha cabeça assim, vamos sentir, aí o Grêmio ganha moral, vem pro jogo, mas até que não. A gente tá falando que o Everaldo perde o pênalti ali em torno de 30 do segundo tempo, e o Fluminense administra bem, sabe? O Everaldo depois sai junto com o Kevin Serna, entra o Cano, entra o Lima, depois entra o Riquelme, o Renato começa a fazer as mexidas ali. E o time se porta bem com a posse de bola, mantendo a posse de bola no campo de ataque. O Grêmio tem algumas escapadas ali, mas nada demais, nada que venha chamar muita atenção. E aí vem o lance que, porra, desnecessário demais, cara. 48 do segundo tempo e o Thiago Silva simplesmente vai cobrar um tiro de meta, ou não lembro se era uma falta ali, e sente a coxa. E aí que fica complicado, porque aqui a gente tá fazendo um pós-jogo de Fluminense e Grêmio. O Fluminense, bom, ganha por 1-0, faz uma partida sólida, tá? A galera que tava, meu Deus, o Manuel na zaga, assim, tem uns lances que claramente o Manuel é aquele zagueiro pesadão, então ele tem que compensar tendo um tempo de bola excelente, sempre antecipando a jogada, sempre tendo um tempo de bola bom pelo jogo aéreo, que no caso é uma coisa que o Freitas não tem. Por exemplo, o Freitas vai achar ele um zagueiro veloz, mas ele simplesmente não tem tempo de bola. Então uma boa partida do Manuel. Novamente, o Martinelli sempre dá aquelas paçocadinhas ali, mas foi uma boa partida do Martinelli. Só que aí a gente perde o Thiago Silva, né? A gente provavelmente perde o Thiago Silva com uma lesão na coxa. Não sei, né, se vai ser constatada a lesão, mas ele acabou ficando em campo porque provavelmente o Fluminense já tinha feito todas as substituições e ele fica ali capengando e tentando ajudar da maneira que dá. Mas aí quarta-feira tem jogo contra o Inter e provavelmente a gente deve ir sem Thiago Silva. Isso muito me preocupa. Queria até ouvir a opinião de vocês, quem que deve, caso o Thiago Silva não esteja disponível com as opções que a gente tem, quem que vocês acham que deve fazer a nossa zaga titular. É complicado, eu nem acho que o Manuel fez uma partida muito ruim. O Thiago Santos também entrou, foi bem na marcação, mas é os jogadores que eu tenho no meu vocabulário de torcedor, que é o jogador merdeiro, que ele pode fazer assim, sabe, uma boa partida aqui, outra ali, mas em algum momento ele vai falhar. E não ter um cara com a moral do Thiago Silva, se você perceber que na bola parada geralmente o Thiago Silva tá toda hora orientando, até durante o jogo mesmo, durante uma saída de bola comum, ele tá apontando, tá direcionando, tá dizendo o que o time tem que fazer, e a gente não ter uma liderança como essa em campo muito me preocupa. Mas fora isso, Fluminense ainda bem que volta a vencer no Campeonato Brasileiro, vai pra 8ª colocação ainda tendo 2 jogos a menos, atinge a marca dos 23 pontos e, né, quarta-feira tem Inter e depois tem Bahia. Vamos ver o que acontece. Mas é isso, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse jogo. Muito obrigado aí quem chegou junto aqui pra assistir esse pós-jogo comigo. Adoro trocar essa ideia com vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Quinzada, esse aqui é o Fluminense dele. Eu vejo vocês numa próxima, beleza? Até mais. Saudações tricolores.